Era o fim do ano 60 depois de Cristo. Paulo já havia concluído a sua primeira prisão em Roma e volta para combater na espiritualidade. Paulo estava observando que a igreja ainda engateava, era vulnerável às forças que tentavam deformar a fé recém-nascida. Agora nós vamos incluir um novo personagem nesse panorama, Timóteo. Um homem que era natural de Listra, na região da Licaônia, para nós hoje seria a Turquia, era um rapaz que tinha uma herança mista. Seu pai era grego, um pagão. Sua mãe, Eunice, era judia e recentemente convertida ao cristianismo, assim como a sua avó, Lloyd. Ambas desempenharam um papel fundamental na educação e na fé através das escrituras para a vida de Timóteo. Acredita-se que Timóteo e sua família se converteram ao cristianismo durante a primeira viagem de Paulo na região de Listra. Mais tarde, na sua segunda viagem, Paulo convida Timóteo para se juntar à sua equipe missionária e Paulo torna o mentor exclusivo de Timóteo. Timóteo vira um verdadeiro filho na fé. Timóteo então acompanhou Paulo em várias viagens missionárias, atravessando as regiões da Ásia Menor, Macedônia, Acaia e ajudou a fundar e fortalecer as igrejas que estavam em Corinto e Tessalônica. Para evitar atritos com os judeus locais, Paulo chegou a circuncidar Timóteo, demonstrando ali uma flexibilidade estratégica para a pregação do evangelho. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo que estão no Novo Testamento. O propósito era trazer uma orientação para o novo pastor da igreja de Éfeso. A primeira carta de Paulo a Timóteo é um documento extremamente pastoral e estratégico do Novo Testamento. Mais do que uma simples correspondência pastoral, ela reflete o coração de um apóstolo que carrega o peso de preparar a próxima geração de grandes líderes. Sendo assim, esta carta ela tem o propósito de ajudar a igreja a enfrentar algumas coisas. A igreja da região enfrentava heresias internas, pressões culturais, líderes imaturos e não podia faltar os falsos mestres. Assim, 1 Timóteo é uma tentativa amorosa de Paulo tentar transmitir as bases essenciais do caráter, da doutrina e da ordem da igreja. Esta seria uma carta para líderes que precisam de coragem, para a igreja que precisa de alinhamento, para os cristãos que precisam de discernimento espiritual. Assim nós iniciamos a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. No primeiro capítulo, Paulo começa lembrando a Timóteo de sua missão, confrontar os falsos ensinos. É como se um pai espiritual dissesse: Timóteo, não recue, a verdade precisa de defensores. Ali Paulo abre o seu coração e relembra o seu próprio passado, mostrando que a graça o alcançou e essa mesma graça é que vai sustentar Timóteo. No segundo capítulo, o apóstolo Paulo ergue os olhos para a igreja, algo maior. É uma oração por todos, inclusive pelos governantes. Paulo ali descreve o culto e o comportamento que convém ao povo de Deus, chamando homens para ter sobriedade e mulheres para ter modéstia, sempre com o foco de que o evangelho deve brilhar sem distrações. Quando nós chegamos no terceiro capítulo, Paulo prepara aqui uma espécie de manual do pastorado. Ele descreve que os bispos, os presbíteros e os diáconos, eles precisam ter um caráter transformado e não uma vida de carisma. Homens idôneos, esposos de uma só mulher, não dado ao vinho, dispostos a servir de forma digna. Neste capítulo, Timóteo recebe um lembrete de Paulo. A igreja é a casa de Deus, é um lugar santo, é a estratégia de Deus para manifestar o reino aqui na terra.
No capítulo 4, Paulo observa o futuro. Ele vê tempos difíceis, cheios de doutrinas de demônios, e em contraste com isso, ele aponta o caminho do ministro fiel, nutrido da palavra, comprometido com a piedade, sendo exemplo de tudo, falando de amor, de fé e de pureza, coisas que precisavam ser inerentes aos crentes daquele tempo. Já chegando no capítulo 5, Paulo ensina a Timóteo a tratar cada grupo da igreja como família. Ele fala sobre o cuidado com as viúvas, a postura com os presbíteros e a pureza na convivência com as diferenças de idade, está falando dos jovens. É um capítulo de sensibilidade pastoral, onde ele traz uma sabedoria prática do dia a dia para que Timóteo aplicasse na igreja. Chegando no capítulo 6, a carta termina com um alerta profundo. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A turma estava querendo cultuar a Mamon. E Paulo chama Timóteo para abrir os seus olhos e fugir do materialismo e perseguir a justiça, a fé e o amor. Uma voz quase que profética que conclama: guarda o depósito que te foi confiado. Esta, em suma, seria a ideia da primeira carta. E agora nós vamos falar da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Agora o cenário é outro. Paulo não está mais livre. Se na primeira carta Paulo escreve quando havia cumprido a sua prisão em Roma, e esta se deu por perseguição religiosa, agora a segunda carta é em Roma e esta se deu por perseguição política. Agora Paulo está numa masmorra. Esta que é conhecida como prisão mamertina, um lugar insalubre, úmido, escuro, de onde as pessoas saem de lá ou leprosas ou direto para a morte. Nero é quem governa, governando com violência e paranoia. A perseguição aos cristãos se intensifica e Paulo sabe que a sua corrida está chegando ao fim. Timóteo, pastoreando Éfeso, está abatido, está pressionado, inclusive até temeroso. Foi então que Paulo, um soldado preso, escreve para aquele soldado que está solto para fortalecer. Cada linha de 2 Timóteo soa como uma despedida, um testemunho. No primeiro capítulo, Paulo recorda para Timóteo a sua fé. A fé que foi transmitida de sua avó Lóide para sua mãe Eunice. Ele usa um tom paternal e diz: reaviva o dom que há em ti. O próprio Paulo está acorrentado, mas o evangelho não está preso. É como se ele dissesse: Timóteo, não tenha vergonha, o fogo precisa reacender. No capítulo 2, Paulo tece 3 imagens. O soldado que não se envolve com os negócios dessa vida, o atleta que compete segundo as regras e o lavrador que trabalha primeiro para colher. Com isso, Timóteo é chamado para a resiliência. O apóstolo Paulo ainda diz: se morremos com ele, junto com ele viveremos. É um hino de coragem que ecoa nesse capítulo. No terceiro capítulo, Paulo descreve os últimos dias, tempos sombrios de egoísmo, de orgulho e de rebelião. Os crentes também estavam pulando fora. Em meio às trevas, Paulo aponta uma lâmpada. Toda a escritura é útil e inspirada por Deus. É um chamado para permanecer firme na palavra quando tudo ao redor está desmoronando. No capítulo 4, nós vemos o legado de Paulo, um guerreiro de fé. Esse capítulo é o último suspiro de um santo. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assim ele pede que Timóteo venha logo e ele cita amigos e traidores. Ele descreve a sua solidão, mas também a sua esperança. Paulo termina com uma certeza: o Senhor me levará em segurança para o seu reino eterno. A ele seja dada a glória. As cartas a Timóteo são mais do que instruções doutrinárias. São a voz de um mentor guiando o seu discípulo. É a voz de um
apóstolo que está partindo para as mansões celestiais, que é enviada para um futuro apóstolo que está partindo para o campo na igreja militante. Onde houver a igreja, haverá necessidade de 1ª e 2º Timóteo.